Havia uma vez uma garota chamada Jane, que vivia em uma pequena cidade. Ela era uma garota introvertida e geralmente passava seu tempo sozinha. Um dia, quando estava voltando da escola, ela viu um jovem atraente andando na rua. Ela ficou imediatamente fascinada por sua beleza e sua aparência misteriosa. Jane sentiu-se atraída por ele e queria saber mais, mas estava com vergonha de se aproximar. No dia seguinte, ela viu ele novamente e ficou mais intrigada, mas ainda com vergonha de falar com ele. Jane queria se aproximar e conversar com ele, mas estava muito nervosa. No dia seguinte, ela viu o jovem novamente e dessa vez decidiu se aproximar e conversar com ele. Ela o cumprimentou e eles conversaram um pouco. Jane se sentiu atraída pelo lado misterioso e atraente do jovem, mas ainda estava com vergonha de perguntar mais sobre ele. No dia seguinte, Jane viu o jovem mais uma vez, e desta vez, a conversa foi mais longa. Ela estava curiosa a respeito do jovem e queria saber mais. Continuação. Jane continuou conversando com o jovem nos dias seguintes e começou a se aproximar mais dele. Ela ficava cada vez mais atraída pelo seu lado misterioso e sua personalidade atraente. Jane queria saber mais a respeito dele, mas ainda estava com vergonha de perguntar. Então, um dia, Jane se aproximou dele e lhe perguntou se ele era um vampiro. O jovem respondeu sim, e ela ficou surpresa e com medo, mas ainda atraída. Continuação. Ela sabia que era errado sentir atração por um vampiro, mas ainda continuou conversando com ele. Jane queria saber mais sobre sua vida e sua família, mas ainda tinha medo de perguntar. Então, um dia, Jane deu coragem e lhe perguntou sobre sua família. O vampiro respondeu. Eles passavam horas conversando, e Jane estava começando a pensar que o vampiro era o cara certo para ela. Entretanto, Jane sabia que se relacionar com um vampiro era perigoso e poderia ser mortal. Ela se sentia confusa e assustada, pois estava começando a ficar apaixonada pelo cara. Jane sabia que seu relacionamento com o vampiro era uma grande loucura, mas ela não conseguia se controlar. Continuação. Jane acabou cedendo ao desejo de estar com o vampiro. Ela gostava muito dele e estava muito atraída por ele. Jane tinha medo do que poderia acontecer, mas foi seduzida pelo lado misterioso do vampiro. Ela sabia que seu relacionamento com um vampiro era uma loucura, mas não aguentava mais segurar seus sentimentos. Jane e o vampiro se tornaram amantes e passaram a se ver em segredo. Eles nunca falavam abertamente sobre seu relacionamento, pois sabiam que seria socialmente inaceitável. Jane se sentia apaixonada pelo vampiro, e eles continuaram seu relacionamento em segredo por meses. No entanto, o romance entre Jane e o vampiro se revelaria um erro fatal. Jane se sentia cada vez mais atraída pelo vampiro e queria ser feliz ao seu lado. No entanto, ela não imaginava o preço que pagaria por se relacionar com um vampiro. Afinal, relacionar-se com um vampiro é perigoso e tem suas consequências. Jane estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Continuação. Jane e o vampiro continuaram seu relacionamento em segredo, mas isso não duraria muito tempo. Um dia, Jane passou a noite na mansão do vampiro e despertou no meio da noite com um barulho estranho. Ela olhou em volta e viu uma criatura assustadora e gótica. Jane não podia acreditar no que estava vendo. Era a mãe vampiro do garoto com quem ela estava se relacionando. Jane ficou horrorizada e tentou fugir, mas a mãe vampiro a agarrou. Jane. Não, por favor, não faça isso. Eu sei que foi uma grande loucura me relacionar com um vampiro, mas eu estava apaixonada por ele. Por favor, me perdoe. Mãe vampiro. Não existe perdão para uma humanoide que se relaciona com meu filho vampiro. Você não tem ideia do quanto o amor de um vampiro pode ser perigoso. Eu farei sua morte ser um exemplo para aqueles que pensam em fazer o mesmo. Jane. Por favor, não faça isso. Jane. Não, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso.
Eu tenho família, amigos, gente que me ama, e por favor, eu não sabia. Não, por favor, tome pena de mim e não faça isso. Por favor, mãe vampiro. Lamento pelo seu destino, Jane. Mas você sabia que se relacionar com um vampiro traria muitos perigos. Eu faço isso para o bem de sua espécie. Continuação. Jane sentiu dor e pavor com a morte macabra às mãos da mãe vampiro. Ela estava aterrorizada e implorava por misericórdia, mas nada poderia salvá-la agora. A mãe vampiro a matou sem piedade e sem remorso. Jane, não pode ter acontecido. Eu tinha tanto para viver e amar e isso aconteceu? Eu só queria um amor carinhoso e achei que teria isso como se eu não. Continuação e final. Jane, foi um erro. Foi uma loucura. Por favor, me deixe viver. Mas eu não podia saber que ia ter esse final trágico. E ainda assim, eu só queria um amor carinhoso. Mas era tarde já. A mãe vampiro de John lhe deu o golpe final. O corpo de Jane caiu no chão, sem vida. O amor de Jane e John se transformou em uma tragédia.